desse nosso estudo. Nós temos aí mais uma apostila, mais um material. Graças a Deus. Agora nós vamos estar dando introdução ao grego bíblico, conhecido como grego koiné. Né? Esse grego, essa língua é a língua original do Novo Testamento, que foi escrito. Lembrando que o grego ele foi escrito no uncial, tá? O original ele foi escrito no uncial, ou seja, com letras maiúsculas, tá? Depois é que foi feito algumas cópias com a minúscula e já com os capítulos e versículos já subscritos aí na subdivisão. Né? Ele vai dividir-se em 5 períodos, né? O primeiro período é o período formativo. Esse período formativo é o período conhecido como período primitivo, em que o grego ele vai ser desenvolvido. Nós temos o segundo, que é o clássico. Né? Esse segundo, é o grego clássico, ele vai ser desenvolvido naquele período de 300 a.C., onde até nós estamos falando sobre o rompimento da filosofia com o mito, onde vai surgir a Ilíada de Homero, tá? A Ilíada de Homero ela vai ser desenvolvida e ela vai ser um material que vai ajudar no desenvolvimento desse grego, né? Desse grego clássico, com a Ilíada e a Odisseia de Homero, que é o que nós citamos desde mais de um ano atrás. Nós começamos aí na divisão aí do período da filosofia, o rompimento da filosofia com a mitologia. E aí nós estudamos um pouco sobre isso aí também. Nós temos o terceiro, que é o período do koiné, que ele vai se dar de 330 a.C. a 330 depois de Cristo, que é o período de Alexandre o Grande, e depois vem o reinado romano, onde Roma ele vai se estabelecer. O quarto período é o período bizâncio, né? Também é um período onde os romanos eles já vão estar no controle, tá? No controle de todas as terras, e esse período também é o período em que o grego ele vai ser preservado. Então, claro que os romanos eles vão vir também, no período dos romanos vai ter o grego, vai ter o latim, mas é aí que vai ser preservado, né, este grego no período bizantino. E nós temos o quinto período, que é o período moderno, né, que vai dar desde a queda do Império Romano e até chegar aos nossos dias. Então, este período, aí esses 5 períodos são os períodos que vai se desenvolver a língua grega, tá? Depois eu vou passar para vocês, já tem material, né? Já passei do grego, tá lá? Acho que tá, né? Se tiver, depois eu vou passar para você um trabalho sobre a gramática, um material sobre a gramática do grego. Então, nós temos ali introdução ao grego koiné, ou grego bíblico. Né? Tem um grego moderno, tá? E hoje em dia, o grego ele é mais falado ali da cidade de Creta, dentro daquela região ali. Não é algo que é como, assim, uma língua mundial, né? Uma língua que é falada. Mas o grego ele é usado até mesmo dentro de algumas áreas da ciência, né? Como a química, a física. Então, usa-se algumas consoantes e vocais do grego para representar ali dentro da física e da química algum elemento da natureza. Também é usado aí. Então, às vezes, quando a pessoa vai no ensino médio, ele vai estudar um pouco mais sobre química e física, aí ele vai se deparar com essas letras ali, o alfa, o beta, o gama, representando algumas propriedades físicas, né, da física, como gases, materiais, metais, né? Mas está ali. Mas, fora isso, o nosso interesse, o nosso foco, o nosso interesse aqui é onde vai ser desenvolvido a nova aliança ou o Novo Testamento desenvolvido aí, salvo, lembrando de salvo, né? Salvo o livro de Mateus, o livro de Mateus, salvo o livro de Mateus, que é o único livro que ele vai ser desenvolvido, né? O único evangelho desenvolvido no hebraico. Mesmo, mas ali você vê ali, né? Mesmo nas entrelinhas e fala algumas falas de Mateus, ele ainda tem ali, você consegue identificar um pouco ali de grego ali, mas não uma coisa avassaladora como nos outros evangelhos, porque Mateus, além de ser publicano, para ser publicano, a pessoa não podia ser qualquer pessoa, tinha que ser letrado, conhecer outros idiomas,
sua característica pessoal de expressar. Então, às vezes, nós vemos as expressões colocadas pelos escritores do Novo Testamento, às vezes expressões diferentes, mas eles querem falar as mesmas coisas quando nós vamos para os evangelhos sinópticos, que são os evangelhos que concordam com a sua narrativa, né? Então, os evangelhos sinópticos, mesmo eles concordando nas suas narrativas, nós podemos entender a forma literária de cada escritor, né? Cada escritor tem a sua forma pessoal literária de escrever e de colocar o seu pensamento, colocar a sua ação, o seu sentimento na escrita que ele está desenvolvendo. Então, a gente consegue, se a gente for assim, bem criterioso, por isso que uma exegese boa é uma exegese praticada dentro das línguas originais. É onde a gente vê o sentimento, né? O hebraico é uma língua viva, é uma língua de sentimento expressada pelo coração. E o grego, ele não vai muito longe. Por quê? Porque o grego e o hebraico são línguas que têm o seu alfabeto alfanuméricos. Como assim? Eles contêm números, tá? É onde que os escribas, os escritores, eles vão fazer o uso da gemátria, que a gente já explicou isso aqui também. Então, são dialetos alfanuméricos. O alfabeto é alfanumérico, ou seja, existem números que representam aquelas consoantes e vogais, e através disso você consegue desenvolver uma exegese e saber se aquele texto, né, através dessa minuciosidade, dessa pesquisa, saber se o material ele foi corrompido ou não, se a escrita ali bate ou não, se está faltando alguma coisa ali. Então, a gemátria ela é importante por isso. Tá? E quando nós vamos para o Código da Bíblia, que é algo novo também, não é tão novo assim, mas está dentro do século XX, que do século XIX foi desenvolvido, século XX, né, que foi desenvolvido, esse Código da Bíblia foi desenvolvido, não, foi descoberto, né? Foi descoberto o Código da Bíblia. Então, eles também usado essa contagem, onde você vai procurar, num programa, procurar uma palavra dentro da Torá, e aquela palavra vai aparecer em ordem, que eles falam de equidistante, ou seja, vamos supor, você procura o nome de Jesus, que é Yeshua, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, você vai encontrar no Bereshit, você encontra o nome Yeshua várias vezes, mas equidistante. Então, aquele programa vai te encaminhar a procurar ou de 5 em 5 palavras, consoantes, de 10 em 10, de 20 em 20, ali vai até de 2.000 a 2.000. Claro que você não vai fazer uma pesquisa de contar 2.000 palavras para achar uma letra, né? Mas eu já até fiz uma pesquisa disso aí, fiz um trabalhozinho também, baixei o programa, consegui o programa, e já fiz lá e consegui achar o nome de Jesus. E acha-se o nome de Jesus naquela passagem de Gênesis 14, onde Abraão ele vai interceder em favor de Ló em Sodoma e Gomorra. Você acha o nome de Jesus, você acha a palavra graça, você acha a palavra redenção no hebraico. Que coisa maravilhosa. Mais à frente, quando a gente estiver no Pentateuco, eu vou mostrar para vocês essa grandiosidade, essa pérola que eu consegui aí descobrir nesse novo curso que eu estou fazendo de hebraico aí descobri isso aí, está sendo de grande valia para o nosso conhecimento e eu creio que você vai gostar também. Então vamos aí dar continuidade. Deus abençoe nosso irmão no Facebook aí, nosso irmão Edu e nosso irmão Evangelista. Então vamos lá, o Grecoide já foi a apresentação do mesmo. Temos aí, o desenvolvimento da língua dos gregos pode ser dividido em 5 períodos, é o que nós falamos. Período formativo é o período em que foi falado o grego primitivo. Primitivo não na questão de ser algo desconsiderado, é o início da língua ali, são os primeiros passos de desenvolvimento, entendendo que aqui também é um dialeto semita, tá? Por mais que ele pareça ter uma diferença do hebraico quadrático ou do paleo-hebraico, mas também não deixa de ser uma língua oriental, uma língua semítica, tá? Veio também aí dessa raiz aí, por isso o grego primitivo. Estende-se aproximadamente desde 1.500 anos de Cristo até 900 antes de Cristo. Foi nesta época que também se originou os 3 dialetos principais da língua: o dórico, o hélico e o jônico.
e o ático. Então, essas línguas, elas vão ser desenvolvidas, tá? Esses dialetos aqui, ó, são derivações desse grego primitivo, e aí vai começar a se desenvolver essas outras línguas. É aquilo que nós falamos, né? Toda língua, ela no percorrer da sua existência e do seu uso, ela vai sofrer algumas mudanças, algumas variações, né? Ela não vai perder o seu sentido, mas às vezes a expressão ela vai mudar conforme o tempo vai passando. Nós até fizemos aqui sobre o português, né? Quando antes falava voz em C, depois falou você, depois falou C, agora se escreve um VS. Daqui uns dias só fala V, ou sei lá o que eles vão inventar por aí, né? Então vai sofrer essa mudança aí. Isso não é diferente com as línguas bíblicas, do período bíblico, não é diferente. Mas nós vamos ver que há uma preservação do texto, da escritura em si, na língua original, porque nós não temos mais os autógrafos. Os autógrafos são os originais, mas a língua ela foi preservada dentro de suas cópias. Isso é interessante e importante, e por causa dessa preservação deste dialeto, desta escrita, é que hoje nós temos nas nossas mãos a Bíblia Sagrada. Este contexto maravilhoso chegou às nossas mãos por causa desta preservação, por mais que ela sofreu mudanças, mas Deus foi dentro da história. Eu vou pôr Deus mesmo, né? Não gosto muito de impor, não, eu vou pôr Deus foi dentro da história, preservando para que hoje nós possamos ter nas nossas mãos este livro maravilhoso que nos arremete à existência do ser humano e ao todo-poderoso Criador dos céus e da terra. Então, essa preservação ela é muito importante para nós. Isso aí vai sendo desenvolvido, esse grego aí, ele vai sofrendo essas mudanças, mas não perde o seu valor. Não perde o seu valor. Louvado seja Deus. Nós temos ali o período clássico. Este período é o que foi de 900 a.C. até 330 a.C. Tornou-se conhecido graças às famosas obras, né, literárias que aí tiveram origem e foram preservadas até hoje. A Ilíada e a Odisseia de Homero. Homero era um aedo. O que era um aedo? Nós explicamos isso aí, né? O aedo era um contador de histórias. Ele rodava a Grécia, né, naquele período, ele rodava ali, aquela região, contando histórias. E através desse conto de histórias que foram sendo trabalhados pelos filósofos, até mesmo a questão dos deuses, né, da existência do homem. Então, a Ilíada de Homero, claro que ela vai contar uma história mítica, ela vai ser algo mítico, mas através deste trabalho de Homero, é que a escrita clássica começa a se desenvolver aí, e entra um período, né, dos grandes filósofos, aí, ó, atribuídos a Homero, são os exemplos mais antigos da literatura grega, seguidas mais tarde por obras de Hesíodo, Heródoto e Platão, entre outros. Nesse período, o dialeto que mais se destacou foi o ático. Esse dialeto também chegou a ser a base principal para o grego koiné, o grego em que iria ser escrito o Novo Testamento. Tá? Por quê? Porque este período aqui, né, que vai entrar o próximo período, é o período 330 a.C., e esse grego clássico aqui ele vai perdurar aí até a entrada de Alexandre o Grande, a chegada de Roma, e aí vai desenvolvendo-se o grego e vai passando-se para o outro período aí que nós conhecemos como o período, né, o período formativo, né? O desenvolvimento da língua dos gregos pode ser dividido em 5 períodos. Aí já falamos, período formativo é o período em que foi falado o grego primitivo. Peraí, estou voltando aqui, né? Então vamos lá. Parei aqui. Aí. Terceiro período, período koiné. No período que se inicia com as conquistas de Alexandre,
Alexandre Grande, né? O grande imperador, um jovem que conquistou o mundo, né? Com a sua ambição. E tem um filósofo, eu esqueci o nome dele, só. Não sei se foi Sócrates, acho que foi Sócrates, não recordo se foi Sócrates ou Platão, acho que foi Sócrates. Esse Alexandre, ele estudava, né? Ele estava sendo ensinado por um desses filósofos e falaram sobre a sabedoria desse filósofo e ele, querendo conquistar o mundo, ele chega esse, não me falha a memória, se foi Sócrates ou Platão, um dos dois, ele vai e para e pergunta para ele, o que é que você acha da grandeza de conquistar o mundo? Então, aí, quando o filósofo fala assim, você está tampando meu sol, sai da minha frente. Deu a mínima, e através disso, o Alexandre Grande, ele entra, não, eu vou conquistar o mundo. Aí ele começa aí com essa empreitada aí, né? Seguindo o exemplo do seu pai, ele conquista o mundo antigo, né? Com seu exército, um homem de grande sabedoria, novo, mas também morreu novo, né? Aí o reinado dele vai lá de 330, que é o período que vai se desenvolver o Greco-Koine, e se estende até cerca de 330 depois de Cristo, onde vai entrar o Império Romano depois, né? Em todo o Império Romano começou a ser usado o Greco-Koine, que significa comum, ou seja, se tornou a língua comum daquela época, daquele momento, tá? É o período de Cristo. Aí nós já estamos falando aqui de 330, né? Século 330 depois de Cristo, mas esse comum, por que comum? Porque vai ser desenvolvido no período de Cristo, esse grego ainda existe, tá? É algo que nós falamos sobre os evangelhos aí que foram escritos, né? Mas isso não abafou, isso não anulou, não exterminou a língua hebraica e o dialeto que desenvolveu também no período babilônico, período cativeiro, que é o aramaico, tá? Não, essas línguas elas sobreviveram. E aí nós vamos ter algumas frases em aramaico, né? Talita-cume. Então, Jesus usou algumas frases. Então, Jesus sendo judeu, indo à sinagoga, indo ao templo, o costume preservou-se a língua hebraica. Jesus não adianta, né? Às vezes, alguns estudiosos, eles até não querem concordar, mas não tem como. Só o fato de que os sinópticos foram escritos, né? Os dois que foram escritos na língua grega, não desaponta que Jesus fez uso do hebraico. A prova é o Evangelho de Mateus. O Evangelho, segundo Mateus, mas Tiago, é a prova de que o hebraico ainda também era uma língua viva. Ela não era uma língua comum, falada dentro do império, mas era uma língua viva, mesmo que fosse entre o povo de Israel. Mas era uma língua que ainda era falada. Por quê? Porque as escritas do Tanakh, por mais que talvez, né, nós vamos ver dentro das pesquisas, até a gente falou sobre isso, né, quando nós estávamos falando sobre bibliologia, né, sobre os surgimentos materiais usados, por mais que eles fizeram uso da Septuaginta, que ela já tinha sido desenvolvida a Septuaginta, por mais que eles fizeram, porque Alexandre Grande, um dos generais de Alexandre Grande, é que vai mandar fazer essa cópia da Torá ou da Tanakh, tá? Para o grego, que é a Septuaginta. Por mais que eles fizeram uso, né, da Septuaginta, mas dentro das sinagogas, o material usado para se ler era a Tanakh. Era a Torá, os Neviins, os Ketuvins, os escritos. Então, foi usado esse material. A sinagoga usava esse material, era lido no hebraico. E a prova é o Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos lembrar que, por volta de 250 a.C., o Antigo Testamento em hebraico foi traduzido para o grego. Aí, ó. Nascendo assim a famosa Septuaginta, né, representada pelo LXX. O grego utilizado foi justamente o Koine. Mais tarde, quando no primeiro século surgiram os escritos do Novo Testamento, também foi este o grego utilizado na sua redação. Então, essa cópia e a redação, é o que nós falamos da redação dos outros
escritos, das cartas paulinas, as cartas universais, as cartas gerais, epístolas universais, epístolas gerais, né, o Apocalipse, vai ser desenvolvido no grego koiné, o grego usado na Septuaginta. Sempre quero fazer isso. Ressalto, salvo o livro de Mateus. Mas aí, por isso que nós temos, é importante às vezes, né, a gente pegar o grego, o Novo Testamento grego, para a gente buscar ali uma tradução, porque o que o hebraico nos apresenta dentro da sua escrita, como algumas coisas no português não vai nos apresentar, o grego também ele traz esta peculiaridade, tá? Ele também traz esta grandeza. Por quê? Porque não é apenas uma língua, há um costume incutido dentro desta língua, uma cultura incutida dentro desta língua, deste idioma. Então, assim como o hebraico ele traz a cultura hebraica, a cultura de Israel, dentro das suas entrelinhas, para que possamos entender o que o escritor está a dizer, para que possamos fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica. O grego também não passa longe dessa verdade. Ele também traz dentro de si algum material dentro do seu costume, da sua cultura, para que possamos fazer uso disto, tá? Por exemplo, quando o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos ministros do Evangelho, aí aquela palavra ali, ruperetas, que quer dizer remador. Ele está fazendo uso da linguagem do que diz o grego, que essa palavra ministro não é o que nós achamos aqui de ficar bonitão, né? De terno e gravata, Bíblia embaixo do braço, cabelinho particular igual o meu, de óculos, anelzão no dedo. Falar, não, sou ministro do Evangelho. Paulo disse, não, você é apenas um remador. Tá todo mundo sentado, porque ele pegou a cultura grega, que quando pegava os escravos, colocava dentro dos navios, nas embarcações, para ir para a guerra, para atravessar oceanos. Então havia ali aquela fileira, tanto da esquerda como da direita, aproximadamente ali uns 30, 40 homens, tudo à base de um tambor ditava, tá? Era usado um tambor, tá? Não tem aqui nada para me poder bater aqui, né? Era usado um tambor, ficava o meirinho, tá? O meirinho ficava lá, ó. E à medida que ele ia batendo, é isso aqui que Paulo estava dizendo, ó. Nós somos ministros, rupereter. E tem alguém que está na frente, ó. Jesus está lá, ó. Vai! E a gente está remando. Nós somos remadores. Aleluia! Maravilha. Então é isso. Então o grego ele também traz, tá? Dentro das suas entrelinhas, nas suas palavras, você traz ali também uma cultura, um costume. E aí a gente consegue entender o que o escritor está querendo dizer. Que se a gente parar de remar, a gente perde a guerra. Não se pode parar de remar. Então, por isso que ele disse, eu sou ministro. Eu sou responsável por levar esse barco para o outro lado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Até perdi onde é que eu estava lendo aqui. Já falei para aqui, né? Vamos lá. Nós temos aí o quarto período, que é o período bizantino, né? Falamos. Após a divisão do Império Romano, a preservação da cultura grega. Olha aí, ó. Tá vendo? A preservação. Fato é isso que eu acabei de falar aqui, sobre o que Paulo disse. E com ela, da língua, acontecia principalmente em Bizâncio e na Ásia Menor. Muito mais do que na própria Grécia. A língua do uso comum, o grego koiné, naquele período é conhecida pelo nome de grego bizantino, uma continuação do koiné. A ampla maioria dos manuscritos do Novo Testamento grego foram copiados ou compilados nessa era bizantina, que se estendeu até a queda de Bizâncio, ou seja, Constantinopla, em 1000
1453 depois de Cristo, ou seja, no 14º século, vamos pôr 13º século, né? No 13º século depois de Cristo. Olha até onde que esse período foi, né? De onde que, como está atravessando. Isso aqui não desqualificou por quê? Devido, né, nós falamos aqui sobre a questão da mudança, da influência que vai recebendo, a língua vai mudando, mas o grego nele, como o hebraico, ele vai sobressaindo aí em toda essa confusão, né, confusão entre insurreições, guerras e muitos motivos. O dialeto vai sendo preservado e nós temos aí os materiais hoje aí para isso. O quinto período é o período moderno, né? Aquilo que eu falei, o período moderno é considerado a partir da queda do Império Romano Oriental. A língua de uso comum nesse período é conhecida pelo nome de grego moderno. E o grego falado hoje nas ruas de Atenas e representa o estágio atual no desenvolvimento natural da língua desde os antigos gregos até os nossos dias. Então, de Atenas, então esse grego aí ele está perdurando aí, que é o que eu falei, que a cidade de Chipre tem aí também, né? A Septuaginta, o Novo Testamento e documentos dos pais da igreja mostram que o koiné era a língua usada em 300 a.C. Tá vendo o período aí, ó, até 500 depois de Cristo. O koiné do Novo Testamento é mais similar à língua falada da época do que a língua usada na literatura clássica da época. Então, achou-se essa diferença, tá? Achou-se essa diferença. Se eu conseguir enxergar para parar. Achou-se essa diferença entre o koiné e o clássico, né, dentro da literatura, mas isso aqui, essa diferença na obra literária, ela não desabona, ela não apaga a força do grego koiné utilizado dentro do Novo Testamento e do mais antigo, né, a Septuaginta. Então, esse fato aqui, esse acontecimento histórico, isso é um acontecimento histórico, né, dentro da linguística, é um acontecimento histórico, mas ela não desqualificou, nem desabonou, nem tirou a força do grego koiné. Coisa maravilhosa, né? Então, nós vamos aí conhecer, né, conhecemos um pouco da história do desenvolvimento do grego, né? Nós vamos agora entrar dentro do alfabeto grego, para nós podermos agora conhecer as consoantes e as vogais do alfabeto grego e também depois nós aprendemos a pronúncia das mesmas e como toda língua, né, tem o seu passo a passo, o mais simples é a gente começar a juntar as consoantes e as vogais para formar-se uma palavra e aí dentro desta palavra nós vamos para o dicionário, vamos achar o que significa aquela palavra. Nós vamos ter aqui uma divisão e ela ocorre como ocorre o hebraico, tá? Ela tem as suas terminações, a terminação da palavra é que vai ditar em qual modo, tempo e voz, tá? Porque o grego koiné, ele tem essa divisão gramatical em modo, tempo e voz, tá? Passivo, nominativo, ativo e tem um outro tipo aí que eu esqueci. Mas ela tem essa divisão, né? Para você encontrar às vezes os pronomes eles não estão assim colocados, mas quando você conhece as terminações, você já acha o pronome ali. Eu, nós, tu, vós, eles, ela, entendeu? Então isso é subentende pelas terminações como no hebraico, né, que nós vamos lá. O hebraico até já tem um pouco mais separado. Quando você junta, aí nas terminações você vai descobrir o que a palavra quer dizer. O grego ele não foge dessa regra, ele tem também essa peculiaridade, tá? Parece meio complicado, mas dá para aprender, dá para entender, tá? Bacana demais também. Vamos lá, ó. A expressão alfabética deriva das duas primeiras letras gregas, alfa e beta. Alfa e beta. Como nós temos o aleph, bet, né? Quando fala do aleph, bet, a gente já sabe que está falando das consoantes do hebraico. Quando vamos para o alfa e beta, nós estamos falando do alfabeto grego, tá? Consoantes do grego. Também são 24 consoantes também, tá?
O hebraico são 22 e o grego tem 24. Tá? O número de letras do alfabeto grego são de 24. Os primeiros manuscritos do Novo Testamento grego foram escritos com letras maiúsculas, que são chamadas de unciais. Tá? Então, depois, ali, em um certo período, nós vamos ter essa informação aqui, é que vai ser colocado, né, vai ser compilado o material vai ser copiado ou compilado já para os caracteres minúsculos, tá? Que nós conhecemos como minúsculos, mas a princípio eram os unciais, era tudo em letra maiúscula. Nós vimos que tinha muitos materiais aí que nós mostramos lá, de papiro e pergaminho. Modernamente, porém, se convencionou usar a letra minúscula nos textos que são atualmente publicados. Por isso, o aluno deve se preocupar inicialmente na memorização destas. Então, assim, você não vai ficar se preocupado se eu tenho que pôr aqui maiúscula ou minúscula. Não, você não tem que preocupar com isso. Tem que preocupar em memorizar a vogal ou a consoante para você, na hora que for ler, você já sabe o que vai estar escrito ali e vai conseguir desenvolver ali a sua pronúncia da palavra em si. Lembrando também que ela tem algumas complicações nas suas iniciativas da palavra devido às pontuações, tá? Não é algo complicado, mas aí a gente vai entender. Com o passar do tempo, você vai conseguir assimilar bem aí, você vai ver como é que é bacana também. Né? Nós temos ali, olha lá, são as unciais e as minúsculas, tá? Nós temos, parece até o nosso alfabeto, né? Quando nós falamos alfa, né? Nós temos alfa lá, o A, no maiúsculo, é a mesma coisa. Até o minúsculo é quase igual ao nosso A, né? Mas só que não é só aquele aço, não. Tem que ter duas perninhas. Antigamente o A era feito daquele jeito ali. Hoje que nossa grafia mudou, então não se usa mais escrever daquela forma ali, né? Hoje escreve de uma forma mais cursiva, um cursivo mais, assim, mais comum dos dias de hoje. Essa transformação que mudou aí, né? Então lá, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, ri, ômicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, ri, psi, ômega. Então, vou ter uma página assim que ela vai nos ensinar a pronunciar. Então, o alfa, assim, é o uncial e o minúsculo, alfa. É o alfa. Temos o alfa, temos o beta. Tá vendo que aqui, ó, tem que passar, tá? Parece com B, aqui é o uncial, é o B, igualzinho o nosso. Mas no minúsculo, tem que ter essa sobrinha aqui, tá? Não pode escrever sem essa sobrinha aqui, no grego, tá? E temos a representação ali, ele vai ser transliterado, mas essa transliteração já é uma transliteração do inglês, mas tem o B ali, né, dentro da nossa, tá? Vamos dizer o gama, um som de G. Só que é o seguinte, eu vou explicar aqui para você. Não, deixa eu me explicar na hora que a palavra vem, vou explicar depois. Vamos atropelar as coisas, não. Temos aí o delta. Lembra lá do delta do Nilo? Então temos aí o delta, que é a letra D. Só que aqui, como ela é de programa, tá? Ela é escrita, você vai encontrar ela assim, ó. Você vai encontrar ela assim, aqui, ó. Tá? Delta. Tá vendo? Porque ali é do programa, né? Então tá assim, ó. Você vai encontrar ela assim, daquela forma ali, tá? Na hora que estiver dentro do material, até na escrita do material bíblico, tá? Ele vai estar dessa forma que eu te mostrei aqui, ó. Tomar cuidado para não confundir, tem alguns que também nós vamos ver lá. Esse aí é o epsilon, tá? Lembrando que aqui é minúsculo, tá? Parece o nosso E maiúsculo, tá? Aqui parece o nosso E maiúsculo, tá? Parece o nosso E maiúsculo, mas na verdade é minúsculo. Então tem que tomar cuidado na hora de escrever, não confundir o maiúsculo, esse é o maiúsculo,
não confundir com o minúsculo. Tá? Porque parece a mesma coisa, né? Porque a gente já escreve no maiúsculo nosso, mesmo assim, mas aqui é minúsculo, que ali é uma letra grega. Deus abençoe nosso irmão Wilson Schwina. Aí, primo. Deus abençoe o Epsilon, tá? Som de E. Nós temos o zeta, tá? Zeta, o som de Z, tá? É escrito dessa forma aí. Nós temos o eta, como em cuné. Quando você vai, esse aqui, tá vendo? Por isso que ele tem um acento aqui de E. Tá? Então, quando é o epsilon, nós temos o epsilon, né? E o eta. O eta você vai encontrar ele assim, ó. Aqui e assim. Ele tem que perpassar, ele tem que transpassar a linha, tá? Ele tem que transpassar. Aqui você vai ter um som de E, tá? E lá já está subscrito que é E. Por exemplo, vou escrever a palavra mulher, né? Mulher. Que é a palavra mulher no grego, que quer dizer guné. Tá? Então, eu vou escrever guné. Isso aqui, ó, junta-se, isso aqui é um Y, ele tem som de um Y, mas quando ele está junto com o ômicron, que é o O pequeno, ômicron, micro, pequeno, certo? Micro, pequeno, ômicron, ômega, grande, ômega significa grande, ômicron, pequeno, então O pequeno e O grande. Esse aqui, tá vendo? É o O pequeno e esse é o O grande. Tá? Por isso que é ômega, tá? Ômicron e ômega. Então, quando você tem o ômicron e o Y, aí tem o som de U. Guné. Então, por isso que às vezes você vai ver lá na terminação, lá, ó. Essa aqui não, cadê minha? Pagador, beleza. Eu tenho aqui, ó. Feoz. Esse aqui é um T. Aí eu te mostro. Feoz, eu não falo peoz. Com esse aqui, não. Teta, assim, não fala, teta, não fala peoz, fala feoz. É um T meio soprado, feoz. Então, feoz. Aí, quando eu tenho aqui no final, aqui, ó. Feus. Meu Deus. Feus. Então, vai ter essas representações aí. Então, tem que tomar cuidado na hora da pronúncia, saber essa colocação aqui, para pronunciar. Mas nós vamos aprender a pronúncia aqui mais bonita, né? Que a minha pronúncia ainda é bem ruim. Nós vamos aprender uma pronúncia bacana aqui daqui a pouquinho. Aqui, ó. Aí, ó, nós temos o teta, que é aquele que eu acabei de mostrar, que é o teta. Aqui, claro que é no inglês, né? TH, né? Mas é som de T, tá? Não, o fato é a mesma coisa, Você sabe ainda, vai ter muitas consoantes ou vogais representadas por um H, com um H no meio aí, né? Por exemplo, né? Deixa eu chegar. Eu tô querendo, às vezes, atropelar o negócio, eu me empolgo, né? Nós temos aí o iota, tá? O som de I, o som de I e o som de J. Aí nós temos a palavra Jesus, tá? Jesus, só que tem que tomar um cuidado. Porque eu não vou dizer Jesus, tá? Que nós temos aqui, ó, é o Y, né? Iota. Esquecemos. Tem hora que não branco, hein?
Jesus. Jesus. Por que ele está falando que a representação dele é o J? Porque é daqui que eu vou traduzir para Jesus. Isso aqui é um sigma. É o mesmo desse aqui, ó. Só que esse aqui é a forma final. É o final. Lembra lá das consoantes finais do hebraico? Nós temos também no grego. Olha, ó, esse é um S no meio das palavras e este é um S final. Então, quando tem um S, mas ele sempre vai estar com essa, a maioria estará com essa terminação completa aqui, ó. Tá? Jesus. Jesus. Eu não digo Jesus aqui, eu digo Jesus, né? Então, houve a transliteração, e aí nós temos, né, de onde nós até falamos sobre isso aqui, né? Nós falamos sobre isso aqui, né? É verdade? Aí o nome do hebraico, né? O nome do hebraico, eu não coloquei, ó, as vogais, né? Vou pôr aqui, ó. Aqui vai, não, aqui, ó. Esqueci do Fábio aqui, ó. Tá? O que está escrito aí em cima? Jesus mais no hebraico. Puxa que dá! Olha lá, moço. Yud, Shin, Vav com dagueche no meio, o Butz, é o U. Nós temos o Ain, né, com pata embaixo, ou patar. Yeshua, aqui Jesus no hebraico, aqui Jesus no grego, e aqui Jesus no português. E aí, qual é que eu devo usar? Qualquer um dos três. Ah, eu vou expulsar demônio no nome de Jesus, qualquer um dos três. O diabo conhece muito mais de hebraico, muito mais de grego, muito mais de português do que qualquer um de nós. Então, se falar Yeshua, ele sabe de quem está falando, o Mashiach. Se falar Jesus, ele sabe que está falando do Cristo. Se falar Jesus, ele sabe que está falando a mesma. Três nomes, tá? Três diferenças, mas são transliterações. São transliterações. Nós falamos sobre isso aqui, né? Quando nós estávamos estudando hebraico, as pessoas falando que o nome de Jesus significa cavalo, que não tem nada a ver a carroça com cavalo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, isso aqui foi se transliterando, né, de um idioma para o outro. Então, no hebraico, Yeshua, no grego, Jesus, no português, Jesus. E mudou alguma coisa? Não, é o mesmo. Falando da mesma pessoa, mesmo Deus encarnado, né, que agora não está mais encarnado, né, agora esse foi assunto, ou seja, já está glorificado, Jesus está glorificado. Jesus está glorificado, mas ele encarnou, né, ele fez aí a encarnação. Então, vimos ali, importantíssimo, né? Temos o capa, som de K, o C, tá? C. Nós temos o lambda, é o L, tá? É o L aí, ó. Como é que ele se escreve? Nós temos, não é mu não, tá? É mi, tá? Pronuncia-se mi. Um mu meio puxado, né? Em vez de falar mu, fala mi, né? Mi. Temos mi, não nu, mi. É bem chato falar, né? Mi. Mas é isso aí mesmo. A forma correta é essa aí mesmo, tá? Nós temos o si. Esse é o si. Ômicron, nós já explicamos, né? O O pequeno. O P. Pi. Olha lá, ó. Pi. Lá, forma maiúscula, forma minúscula.
P, Pi. Ro. Tá vendo? Este é o R. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai falar que é o nosso P. É o R, tá? É o R. Vamos colocar aqui o R de... O R de... O que eu escrevi aqui? Romano. Vou pôr o sigma aqui no finalzinho, aqui, ó. Romanos. O R de Romanos. Então, tomar cuidado para não confundir romanos. Não, é romanos, tá? Rei. Rei. Eu confundi lá com o hebraico. Então, o nosso ro. Sigma na sua forma minúscula e na sua forma final, tá? Quando chegar no final, já mostramos aqui 3 palavrinhas, tá? Tá dando para enxergar aí? Tá? Tá, né? Então, tá vendo? Lá é a forma maiúscula, inicial. A forma minúscula é a forma final, tá? Não é maiúscula, é a forma minúscula, mas a forma final dele, tá? É o mesmo som de S, que é o sigma. E o tal, som de T, tal. Aí a pronúncia é assim, tal. Não é igual o teto que é feta. Tal. O Y, tá vendo? É um Y, tá? O Y, como o I, tá? Ou U, tá? Como o I ou U. Y é aquilo que eu falei. Ele com o ômicron. É assim que faz ele, tá? Não é um U assim não, viu? É assim, ó. Tem que ter essa curvinha aqui, ó. Tem que ter essa curvinha aqui, quase jogando para dentro aqui, ó. Não muito, tá? Tem que ter essa curvinha ali. É porque tá programa, então o programa fez uma curvinha meio mentirosa ali, mas tá dando uma curvinha, mesmo que mentirosa, mas tá ali, né? Então aí aqui ele vai ter som de U, tá? Aqui os dois juntos é U, mas dependendo, se não tiver o ômicron, ele vai ter o som de I ou de Y. Tanto faz, né? Tanto faz. Esse é o Pi, tá? Pi. Colocar ali o Fi, tá? Pi não, Fi. O Fi, lembra lá da palavra filosofia, né? Filosofia vem disso aí, ó, filosofia. Aí vai escrever assim, ó, vai vir assim, ó. Né? O Fi, lo, aqui é o filosofia, Sofia, filo, Sofia. Filosofia, né? Amigo da sabedoria, filos, sabedoria, amigo da sabedoria, filosofia. Então vai estar escrito assim, tá? Caiu mesmo. Deixa eu ver. Como é que você sabe caiu? Ali? Ah, tá ali, não tem problema não. Então, tá vendo aí? Consegui aqui. Aí nós temos, aí ó, ri. Lembra da palavra graça? Fala graça, né? Mas não é, a gente não vai pronunciar graça. Já viu que materiais como escola dominical vem escrito assim, ó? Traduzido, transliterado, né? Eles colocam assim, ó. Rares. Mas, na verdade é ali, ó. É com o ri, ó.
graça. Charis. 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 Não charis. Não charis. 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 Você quase quer falar um X ali, mas você não faz. Charis. Então é assim, falar de verdade, direito mesmo, muito difícil de dominar mesmo. Tem que ser uma pessoa que já tem prática de anos e anos, falando. Isso aí para professor de grego mesmo, ele fala com uma facilidade. Agora a gente pega de vez em quando, né, para falar alguma coisa, tem que falar mais português do que qualquer outro idioma, né? Às vezes nem para treinar, a gente pega o texto aqui, mas a gente já está viciado em ler aqui, ler com os olhos, mas vai procurar no português para ver o que está falando ali. Mesmo assim, a gente tem esse vício ainda, tem que se desprender muito disso para praticar. Então, tudo é prática, né? Tudo é prática. Se praticar, vai longe. Mas que é um pouco complicado, né? Às vezes também dependendo, às vezes até os professores, às vezes, entre eles, têm essa dificuldade de pronunciar, tá? De pronunciar. Aí o tá? Psicologia. Então, psicologia. Esse é o ciclo da psicologia. É o psicologia, psicótico, psique, é mente, mente. E aí o ômega, que é o O grande. O grande é para a questão da pronúncia, tá? Não quer dizer que tem um O maior que o outro, né? Claro que tem a palavra certa onde ele vai entrar. Dentro da gramática, a gente tem dentro da gramática onde é que ele vai entrar, tá? É isso aí também, ó. Aí desse nosso estudo, nós temos aí mais apostila, mais material. Graças a Deus. Agora nós vamos estar dando introdução ao grego bíblico, conhecido como grego koiné. Né? Esse grego, essa língua é a língua original do Novo Testamento, que foi escrito. Lembrando que o grego ele foi escrito no uncial, tá? O original ele foi escrito no uncial, ou seja, com letras maiúsculas, tá? Depois é que foi feito algumas cópias com a minúscula e já com os capítulos e versículos já subscritos aí na subdivisão. Né? Ele vai dividir-se em 5 períodos, né? O primeiro período é o período formativo. Esse período formativo é o período conhecido como período primitivo, em que o grego ele vai ser desenvolvido. Nós temos o segundo, que é o clássico. Né? Esse segundo, é o grego clássico, ele vai ser desenvolvido naquele período de 300 a.C., onde até nós estamos falando sobre o rompimento da filosofia com o mito, onde vai surgir a Ilíada de Homero, tá? A Ilíada de Homero ela vai ser desenvolvida e ela vai ser um material que vai ajudar no desenvolvimento desse grego, né? Desse grego clássico, com a Ilíada e a Odisseia de Homero, que é o que nós citamos desde mais de um ano atrás. Nós começamos aí na divisão aí do período da filosofia, o rompimento da filosofia com a mitologia. E aí nós estudamos um pouco sobre isso aí também. Nós temos o terceiro, que é o período do koiné, que ele vai se dar de 330 a.C. a 330 depois de Cristo, que é o período de Alexandre o Grande, e depois vem o reinado romano, onde Roma ele vai se estabelecer. O quarto período é o período bizâncio, né? Também é um período onde os romanos eles já vão estar no controle, tá? No controle de todas as terras, e esse período também é o período em que o grego ele vai ser preservado. Então, claro que os romanos eles vão vir também, no período dos romanos vai ter o grego, vai ter o latim, mas é aí que vai ser preservado, né, este grego do período bizantino. E nós temos o quinto período, que é o período moderno, né, que vai dar desde a queda do Império Romano e até chegar aos nossos dias. Então, este período, aí esses 5 períodos são os períodos que vai se desenvolver a língua grega, tá? Depois eu vou passar para vocês, já tem material, né? Já passei o grego, tá lá? Acho que tá, né? Se tiver, depois eu vou passar para você um trabalho sobre a gramática, o material sobre a gramática do grego. Então, nós temos ali introdução ao grego koiné, ou grego bíblico.
né? Tem um grego moderno, tá? E hoje em dia, o grego ele é mais falado ali da cidade de Creta, dentro daquela região ali, não é algo que é como, assim, uma língua mundial, né? Uma língua que é falada, mas o grego ele é usado até mesmo dentro de algumas áreas da ciência, né? Como a química, a física. Então, usa-se algumas consoantes e vocais do grego para representar ali dentro da física e da química algum elemento da natureza. Também é usado aí. Então, às vezes, quando a pessoa vai no ensino médio, ele vai estudar um pouco mais sobre química e física, aí ele vai se deparar com essas letras ali, o alfa, o beta, o gama, representando algumas propriedades físicas, né, da física, como gases, materiais, metais, né? Mas tá ali. Mas, fora isso, o nosso interesse, o nosso foco, o nosso interesse aqui é onde vai ser desenvolvido a nova aliança ou o Novo Testamento desenvolvido aí, salvo, lembrando de salvo, né? Salvo o livro de Mateus, o livro de Mateus, salvo o livro de Mateus, que é o único livro que ele vai ser desenvolvido, né? O único evangelho desenvolvido no hebraico. Mesmo, mas ali você vê ali, né? Mesmo nas entrelinhas e fala algumas falas de Mateus, ele ainda tem ali, você consegue identificar um pouco ali de grego ali, mas não uma coisa avassaladora como nos outros evangelhos, porque Mateus, além de ser publicano, para ser publicano, a pessoa não podia ser qualquer pessoa, tinha que ser letrado, conhecer outros idiomas, e o que predominava naquele momento era o grego, né? Naquela época dos romanos, o grego estava predominando, por isso os outros evangelhos a gente vai ver a característica, claro que cada escritor tem a sua característica pessoal de expressar. Então, às vezes, nós vemos as expressões colocadas pelos escritores do Novo Testamento, às vezes expressões diferentes, mas eles querem falar as mesmas coisas quando nós vamos para os evangelhos sinópticos, que são os evangelhos que concordam com a sua narrativa, né? Então, os evangelhos sinópticos, mesmo eles concordando nas suas narrativas, nós podemos entender a forma literária de cada escritor, né? Cada escritor tem a sua forma pessoal literária de escrever e de colocar o seu pensamento, colocar a sua ação, o seu sentimento na escrita que ele está desenvolvendo. Então, a gente consegue, se a gente for assim, bem criterioso, por isso que uma exegese boa é uma exegese praticada dentro das línguas originais. É onde a gente vê o sentimento, né? O hebraico é uma língua viva, é uma língua de sentimento expressada pelo coração. E o grego, ele não vai muito longe. Por quê? Porque o grego e o hebraico são línguas que têm o seu alfabeto alfanuméricos. Como assim? Eles contêm números, tá? É onde que os escribas, os escritores, eles vão fazer o uso da gemátria, que a gente já explicou isso aqui também. Então, são dialetos alfanuméricos. O alfabeto é alfanumérico, ou seja, existem números que representam aquelas consoantes e vogais, e através disso você consegue desenvolver uma exegese e saber se aquele texto, né, através dessa minuciosidade, dessa pesquisa, saber se o material ele foi corrompido ou não, se a escrita ali bate ou não, se está faltando alguma coisa ali. Então, a gemátria ela é importante por isso. Tá? E quando nós vamos para o código da Bíblia, que é algo novo também, não é tão novo assim, mas está dentro do século XX, que do século XIX foi desenvolvido, não foi século XX, né, que foi desenvolvido, esse código da Bíblia foi descoberto, né? Foi descoberto o código da Bíblia. Então, eles também é usado essa contagem, onde você vai procurar, num programa, procurar uma palavra dentro da Torá, e aquela palavra vai aparecer em ordem, eles falam de equidistante, ou seja, vamos supor, você procura o nome de Jesus, que é Yeshua, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, você vai encontrar no Bereshit, você encontra o nome Yeshua várias vezes, mas equidistante. Então, aquele programa vai te encaminhar a procurar ou de 5 em 5 palavras, consoantes,
de 10 em 10, de 20 em 20, ali vai até de 2000 a 2000. Claro que você não vai fazer uma pesquisa de contar 2.000 palavras para achar uma letra, né? Mas eu já até fiz uma pesquisa disso aí, fiz um trabalhozinho também, baixei o programa, consegui o programa, e já fiz lá e consegui achar o nome de Jesus. E acha-se o nome de Jesus naquela passagem de Gênesis 14, onde Abraão ele vai interceder em favor de Ló em Sodoma e Gomorra. Você acha o nome de Jesus, você acha a palavra graça, você acha a palavra redenção no hebraico. Que coisa maravilhosa. Mais à frente, quando a gente estiver no Pentateuco, eu vou mostrar para vocês essa grandiosidade, essa pérola que eu consegui aí descobrir nesse novo curso que eu estou fazendo de hebraico aí descobri isso aí, está sendo de grande valia para o nosso conhecimento e eu creio que você vai gostar também. Então vamos aí dar continuidade. Deus abençoe nossos irmãos no Facebook aí, nosso irmão Edu e nosso irmão Evangelista. Então vamos lá, o grego koiné já foi a apresentação do mesmo. Temos aí, o desenvolvimento da língua dos gregos pode ser dividido em 5 períodos, é o que nós falamos. Período formativo é o período em que foi falado o grego primitivo. Primitivo não na questão de ser algo desconsiderado, é o início da língua ali, são os primeiros passos de desenvolvimento, entendendo que aqui também é um dialeto semita, tá? Por mais que ele pareça ter uma diferença do hebraico quadrático ou do paleo-hebraico, mas também não deixa de ser uma língua oriental, uma língua semítica, tá? Veio também aí dessa raiz aí, por isso o grego primitivo. Estende-se aproximadamente desde 1500 anos de Cristo até 900 antes de Cristo. Foi nesta época que também se originou os 3 dialetos principais da língua: o dórico, o hélico e o jônico e o ático. Então essas línguas elas vão ser desenvolvidas, tá? Esses dialetos aqui, são derivações desse grego primitivo, e aí vai começar a se desenvolver essas outras línguas. É aquilo que nós falamos, né? Toda língua, ela no percorrer da sua existência e do seu uso, ela vai sofrer algumas mudanças, algumas variações, né? Ela não vai perder o seu sentido, mas às vezes a expressão ela vai mudar conforme o tempo vai passando. Nós até dizemos aqui sobre o português, né? Quando antes falava voz em C, depois falou você, depois falou C, agora se escreve um VS. Daqui uns dias só fala V, ou sei lá o que eles vão inventar por aí, né? Então vai sofrer essa mudança aí. Isso não é diferente com as línguas bíblicas, do período bíblico, não é diferente. Mas nós vamos ver que há uma preservação do texto, da escritura em si, na língua original, porque nós não temos mais os autógrafos. Os autógrafos são os originais, mas a língua ela foi preservada dentro de suas cópias. Isso é interessante e importante, e por causa dessa preservação deste dialeto, desta escrita, é que hoje nós temos nas nossas mãos a Bíblia Sagrada. Este contexto maravilhoso chegou às nossas mãos por causa desta preservação, por mais que ela sofreu mudanças, mas Deus foi dentro da história. Eu vou pôr Deus mesmo, né? Não gosto muito de põe, não, eu vou pôr Deus foi dentro da história, preservando para que hoje nós possamos ter nas nossas mãos este livro maravilhoso que nos arremete à existência do ser humano e ao Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Então, essa preservação ela é muito importante para nós. Isso aí vai sendo desenvolvido, esse grego aí, ele vai sofrendo essas mudanças, mas não perde o seu valor. Não perde o seu valor. Louvado seja Deus. Nós temos ali o período clássico. Este período é o que foi de 900 a.C. até 330 a.C. Tornou-se conhecido graças às famosas obras, né, literárias que aí tiveram origem e foram preservadas até hoje. A Ilíada e a Odisseia de Homero. Homero era um aedo. O que era um aedo? Nós explicamos isso aí, né? O aedo era um contador de histórias. Ele rodava a Grécia, né, naquele período, ele rodava
ali, aquela região, contando histórias. E através desse conto de histórias que foram sendo trabalhados pelos filósofos, até mesmo a questão dos deuses, né, da existência do homem. Então, a Ilíada de Homero, é claro que ela vai contar uma história mítica, ela vai ser algo mítico, mas através deste trabalho de Homero, é que a escrita clássica começa a se desenvolver aí, e entra um período, né, dos grandes filósofos, aí, ó, atribuídos a Homero, são os exemplos mais antigos da literatura grega, seguidas mais tarde por obras de Hesíodo, Heródoto e Platão, entre outros. Nesse período, o dialeto que mais se destacou foi o ático. Esse dialeto também chegou a ser a base principal para o grego koiné, o grego em que iria ser escrito o Novo Testamento. Tá? Porque este período aqui, né, que vai entrar o próximo período, é o período 330 a.C., e esse grego clássico aqui ele vai perdurar aí até a entrada de Alexandre o Grande, a chegada de Roma, e aí vai desenvolvendo-se o grego e vai passando-se para o outro período aí que nós conhecemos como o período, né, o período formativo, né? O desenvolvimento da língua dos gregos pode ser dividido em 5 períodos. Aí já falamos, período formativo é o período em que foi falado o grego primitivo. Peraí, estou voltando aqui, né? Então vamos lá. Eu parei aqui. Aí. Terceiro período, período koiné. No período que se inicia com as conquistas de Alexandre Grande, né, o grande imperador, um jovem que conquistou o mundo, né, com a sua ambição. E tem um filósofo, eu esqueci o nome dele, não sei se foi Sócrates, acho que foi Sócrates, não recordo se foi Sócrates ou Platão, acho que foi Sócrates. Esse Alexandre, ele estudava, né, ele estava sendo ensinado por um desses filósofos, e falaram sobre a sabedoria desse filósofo, e ele, querendo conquistar o mundo, ele chega, não me falha a memória, se foi Sócrates ou Platão, um dos dois, ele vai e para e pergunta para ele, o que é que você acha da grandeza de conquistar o mundo? Então, aí, quando o filósofo fala assim, você está tampando meu sol, sai da minha frente. Deu a mínima, e através disso, Alexandre o Grande, ele entra, não, eu vou conquistar o mundo. Aí ele começa aí com essa empreitada aí, né? Seguindo o exemplo do seu pai, ele conquista o mundo antigo, né? Com seu exército, um homem de grande sabedoria, novo, mas também morreu novo, né? Aí o reinado dele vai dar de 330, que é o período que vai se desenvolver o grego koiné, e se estende até cerca de 330 depois de Cristo, onde vai entrar o Império Romano depois, né? Em todo o Império Romano começou a ser usado o grego koiné, que significa comum, ou seja, se tornou a língua comum daquela época, daquele momento, tá? É o período de Cristo. Aí nós já estamos falando aqui de 330, né? Século 330 depois de Cristo, mas esse comum, por que comum? Porque vai ser desenvolvido no período de Cristo, esse grego ainda existe, tá? É algo que nós falamos sobre os evangelhos aí que foram escritos, né? Mas isso não abafou, isso não anulou, não exterminou a língua hebraica e o dialeto que desenvolveu também no período babilônico, período cativeiro, que é o aramaico, tá? Não, essas línguas elas sobreviveram. E aí nós vamos ter algumas frases em aramaico, né? Talitacume. Então, Jesus usou algumas frases. Então, Jesus sendo judeu, indo à sinagoga, indo ao templo, o costume preservou-se a língua hebraica. Jesus não adianta, né? Às vezes, alguns estudiosos, eles até não querem concordar, mas não tem como. Só o fato de que os sinópticos foram escritos, né? Os dois últimos foram escritos na língua grega, não desaponta que Jesus fez uso do hebraico. A prova é o Evangelho de Mateus. O Evangelho, segundo Mateus, mas Tiago,
é a prova de que o hebraico ainda também era uma língua viva. Ela não era uma língua comum, falada dentro do império, mas era uma língua viva, mesmo que fosse entre o povo de Israel. Mas era uma língua que ainda era falada. Por quê? Porque as escritas do Tanakh, por mais que talvez, né, nós vamos ver dentro das pesquisas, até a gente falou sobre isso, né, quando nós estávamos falando sobre bibliologia, né, sobre os surgimentos materiais usados, por mais que eles fizeram uso da Septuaginta, que ela já tinha sido desenvolvida a Septuaginta, por mais que eles fizeram, porque Alexandre o Grande, um dos generais de Alexandre o Grande, é que vai mandar fazer essa cópia da Torá ou da Tanakh, tá, para o grego, que é a Septuaginta. Por mais que eles fizeram uso, né, da Septuaginta, mas dentro das sinagogas, o material usado para se ler era a Tanakh. Era a Torá, os Neviins, os Ketuvins, os escritos. Então, foi usado esse material. A sinagoga usava esse material, era lido no hebraico. E a prova é o Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos lembrar que, por volta de 250 a.C., o Antigo Testamento em hebraico foi traduzido para o grego. Aí, ó. Nascendo assim a famosa Septuaginta, né, representada pelo LXX. O grego utilizado foi justamente o koiné. Mais tarde, quando no primeiro século surgiram os escritos do Novo Testamento, também foi este o grego utilizado na sua redação. Então, essa cópia e a redação, é o que nós estamos falando, da redação dos outros escritos, das cartas paulinas, as cartas universais, as cartas gerais, as epístolas universais, as epístolas gerais, né, o Apocalipse, vai ser desenvolvido no grego koiné, o grego usado na Septuaginta. Sempre quero fazer isso. Ressalto, salvo o livro de Mateus. Mas aí, por isso que nós temos, é importante às vezes, né, a gente pegar o grego, o Novo Testamento grego, para a gente buscar ali uma tradução, porque o que o hebraico nos apresenta dentro da sua escrita, como algumas coisas no português não vai nos apresentar, o grego também ele traz esta peculiaridade, tá? Ele também traz esta grandeza. Por quê? Porque não é apenas uma língua, há um costume incutido dentro desta língua, uma cultura incutida dentro desta língua, deste idioma. Então, assim como o hebraico ele traz a cultura hebraica, a cultura de Israel, dentro das suas entrelinhas, para que possamos entender o que o escritor está a dizer, para que possamos fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica. O grego também não passa longe dessa verdade. Ele também traz dentro de si algum material dentro do seu costume, da sua cultura, para que possamos fazer uso disto, tá? Por exemplo, quando o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos ministros do Evangelho, aí aquela palavra ali, ruperetas, que quer dizer remador, ele está fazendo uso da linguagem do que diz o grego, que essa palavra ministro não é o que nós achamos aqui de ficar bonitão, né? De terno e gravata, Bíblia embaixo do braço, cabelinho particular igual o meu, de óculos, anelzão no dedo. Não, eu sou ministro do Evangelho. Paulo disse, não, você é apenas um remador. Tá todo mundo sentado, porque ele pegou a cultura grega, quando pegava os escravos, colocava dentro dos navios, nas embarcações, para ir para a guerra, para atravessar oceanos. Então havia ali aquela fileira, tanto da esquerda como da direita, aproximadamente ali uns 30, 40 homens, tudo à base de um tambor ditava, tá? Era usado um tambor, tá? Não tem aqui nada para não poder bater aqui, né? Era usado um tambor, ficava o meirinho, tá? O meirinho ficava lá, ó. E à
medida que ele ia batendo, é isso aqui que Paulo estava dizendo, ó. Nós somos ministros, ruperéter. E tem alguém que está na frente, ó. Jesus está lá, ó. Vai! E a gente está remando. Nós somos remadores. Aleluia! Maravilha. Então é isso. Então o grego ele também traz, tá? Dentro das suas entrelinhas, nas suas palavras, você traz ali também uma cultura, um costume. E aí a gente consegue entender o que o escritor está querendo dizer. Que se a gente parar de remar, a gente perde a guerra. Não se pode parar de remar. Então, por isso que ele disse, eu sou ministro. Eu sou responsável por levar esse barco para o outro lado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Até perdi onde eu estava lendo aqui. Já falei para aqui, né? Vamos lá. Nós temos aí o quarto período, que é o período bizantino, né? Falamos. Após a divisão do Império Romano, a preservação da cultura grega. Olha aí, ó. Tá vendo? A preservação. Fato é isso que eu acabei de falar aqui, sobre o que Paulo disse. E com ela, da língua, acontecia principalmente em Bizâncio e na Ásia Menor. Muito mais do que na própria Grécia. A língua do uso comum, o grego koiné, naquele período é conhecida pelo nome de grego bizantino, uma continuação do koiné. A ampla maioria dos manuscritos do Novo Testamento grego foram copiados ou compilados nessa era bizantina, que se estendeu até a queda de Bizâncio, ou seja, Constantinopla, em 1453 depois de Cristo, ou seja, no 14º século, vamos pôr 13º século, né? No 13º século depois de Cristo. Olha até onde que esse período foi, né? De onde que, como está atravessando. Isso aqui não desqualificou por quê? Devido, né? Nós falamos aqui sobre a questão da mudança, da influência que vai recebendo, a língua vai mudando, mas o grego foi nele, como o hebraico, ele vai sobressaindo aí em toda essa confusão, né? Confusão entre insurreições, guerras e muitos motivos. O dialeto vai sendo preservado e nós temos aí os materiais hoje aí para isso. O quinto período é o período moderno, né? Aquilo que eu falei, o período moderno é considerado a partir da queda do Império Romano Oriental. A língua de uso comum nesse período é conhecida pelo nome de grego moderno. E o grego falado hoje nas ruas de Atenas e representa o estágio atual no desenvolvimento natural da língua desde os antigos gregos até os nossos dias. Então, de Atenas, então esse grego aí ele está perdurando aí, que é o que eu falei, que a cidade de Chipre tem aí também, né? A Septuaginta, o Novo Testamento e documentos dos pais da igreja mostram que o koiné era a língua usada em 300 a.C. Está vendo o período aí, ó, até 500 depois de Cristo. O koiné do Novo Testamento é mais similar à língua falada da época do que a língua usada na literatura clássica da época. Então, achou-se esta diferença, tá? Achou-se essa diferença. Se eu conseguir enxergar para parar isso. Achou-se essa diferença entre o koiné e o clássico dentro da literatura, mas isso aqui, essa diferença na obra literária, ela não desabona, ela não apaga a força do grego koiné utilizado dentro do Novo Testamento e do mais antigo, né, a Septuaginta. Então, esse fato aqui, esse acontecimento histórico, isso é um acontecimento histórico, né? Dentro da linguística, é um acontecimento histórico, mas ela não desqualificou, nem desabonou, nem tirou a força do grego koiné. Coisa maravilhosa, né? Então nós vamos aí conhecer, né? Conhecemos um pouco da história do desenvolvimento do grego, né? Nós vamos agora entrar dentro do alfabeto grego, para nós podermos agora
conhecer as consoantes e as vogais no alfabeto grego, e também depois nós aprendemos a pronúncia das mesmas, e como toda língua, né, tem o seu passo a passo, o mais simples é a gente começar a juntar as consoantes e as vogais para formar-se uma palavra, e aí dentro dessa palavra nós vamos para o dicionário, vamos achar o que significa aquela palavra. Nós vamos ter aqui uma divisão, e ela ocorre como ocorre o hebraico, tá? Ela tem as suas terminações, a terminação da palavra é que vai ditar em qual modo, tempo e voz, tá? Porque o grego koiné, ele tem essa divisão gramatical em modo, tempo e voz, tá? Passivo, nominativo, ativo, e tem um outro tipo aí que eu esqueci. Mas ela tem essa divisão, né? Para você encontrar pronomes, às vezes os pronomes, eles não estão, assim, colocados, mas quando você conhece as terminações, você já acha o pronome ali. Eu, nós, tu, vós, eles, ela, entendeu? Então, isso é subentende pelas terminações, como no hebraico, né, que nós usamos. O hebraico até já tem um pouco mais separado. Quando você junta, aí nas terminações você vai descobrir o que a palavra quer dizer. O grego, ele não foge dessa regra. Ele tem também essa peculiaridade, tá? Parece meio complicado, mas dá para aprender, dá para entender, tá? Bacana demais também. Vamos lá, ó. A expressão alfabética deriva das duas primeiras letras gregas, alfa e beta. Alfa e beta. Como nós temos o aleph, bet, né? Quando fala do aleph, bet, a gente já sabe que está falando das consoantes do hebraico. E quando vamos para o alfa e beta, nós estamos falando do alfabeto grego, tá? Consoantes do grego. Também são 24 consoantes também, tá? O hebraico são 22 e o grego tem 24, tá? O número de letras do alfabeto grego são de 24. Os primeiros manuscritos do Novo Testamento grego foram escritos com letras maiúsculas, que são chamadas de unciais, tá? Então, depois, ali, em um certo período, nós vamos ter essa informação aqui, é que vai ser colocado, né, vai ser compilado o material vai ser copiado ou compilado já para os caracteres minúsculos, tá? Que nós conhecemos como minúsculos, mas a princípio eram os unciais, era tudo em letra maiúscula. Nós vimos que tinha muitos materiais aí que nós mostramos lá, de papiro e pergaminho. Modernamente, porém, se convencionou usar a letra minúscula nos textos que são atualmente publicados. Por isso, o aluno deve se preocupar inicialmente na memorização destas. Então, assim, você não vai ficar se preocupado se eu tenho que pôr aqui maiúscula ou minúscula. Não, você não tem que preocupar com isso. Tem que preocupar em memorizar a vogal ou a consoante para você, na hora que for ler, você já sabe o que vai estar escrito ali e vai conseguir desenvolver ali a sua pronúncia da palavra em si. Lembrando também que ela tem algumas complicações nas suas iniciativas da palavra devido às pontuações, tá? Não é algo complicado, mas aí a gente vai entender. Com o passar do tempo, você vai conseguir assimilar bem aí, você vai ver como é que é bacana também. Né? Nós temos ali, ó lá, são as unciais e as minúsculas, tá? Nós temos, parece até o nosso alfabeto, né? Quando nós falamos alfa, né? Nós temos alfa lá, o A, no maiúsculo, é a mesma coisa. Até o minúsculo é quase igual ao nosso A, né? Mas só que não é só aquele aço, não. Tem que ter duas perninhas. Antigamente o A era feito daquele jeito ali. Hoje que nossa grafia mudou, então não se usa mais escrever daquela forma ali, né? Hoje escreve de uma forma mais cursiva, um cursivo mais, assim, mais comum dos dias de hoje. Essa transformação que mudou aí, né? Então lá, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, ri, ômicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, ri, psi, ômega. Então, vou ter uma página assim que ela vai nos ensinar a pronunciar. Então, o alfa, assim, é o
o uncial e o minúsculo, alfa. É o alfa. Temos o alfa, temos o beta. Beta. Tá vendo que aqui, ó, tem que passar, tá? Parece com B, aqui é o uncial, é o B, igualzinho o nosso. Mas no minúsculo, tem que ter essa sobrinha aqui, tá? Não pode escrever sem essa sobrinha aqui, no grego, tá? E temos a representação ali, ele vai ser transliterado, mas essa transliteração já é uma transliteração do inglês, mas tem o B ali, né, dentro da nossa, tá? Vamos dizer o gama, 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 um som de G. Só que é o seguinte, como é que eu vou explicar aqui para você? Não, deixa eu me explicar na hora que a palavra vem, vou explicar depois. Vamos atropelar as coisas, não. Temos aí o delta, delta. Lembra lá do delta do Nilo? Delta do Nilo. Então temos aí o delta, que é a letra D. Só que aqui, como ela é de programa, tá? Ela é escrita, você vai encontrar ela assim, ó. Você vai encontrar ela assim, aqui, ó. Tá? Delta. Tá vendo? Porque ali é do programa, né? Então tá assim, ó. Você vai encontrar ela assim, daquela forma ali, tá? Na hora que estiver dentro do material, até na escrita do material bíblico, tá? Ele vai estar dessa forma que eu te mostrei aqui, ó. Tomar cuidado para não confundir, tem alguns que também nós vamos ver lá. Esse aí é o epsilon, tá? Lembrando que aqui é minúsculo, tá? Parece o nosso E maiúsculo, tá? Aqui parece o nosso E maiúsculo, tá? Parece o nosso E maiúsculo, mas na verdade é minúsculo. Então tem que tomar cuidado para na hora de escrever, não confundir o maiúsculo, esse é o maiúsculo, não confundir com o minúsculo, tá? Porque parece a mesma coisa, né? Porque a gente já escreve no maiúsculo nosso, mesmo assim, mas aqui é minúsculo, que ali é uma letra grega. Deus abençoe nosso Wilson Schwina, aí primo, Deus abençoe o epsilon, tá? Som de E. Nós temos o zeta, tá? Zeta, o som de Z, tá? É escrito dessa forma aí. Nós temos o eta, como em cuné. Quando você vai, esse aqui, tá vendo? Por isso que ele tem um acento aqui de E. Tá? Então, quando é o epsilon, nós temos o epsilon, né? E o eta. O eta você vai encontrar ele assim, ó. Aqui e assim. Ele tem que passar, ele tem que transpassar a linha, tá? Ele tem que transpassar. Aqui você vai ter um som de E, tá? E lá já está subscrito que é E. Por exemplo, vou escrever a palavra mulher, né? Mulher. 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 Que é a palavra mulher no grego, que quer dizer guné. Guné. Tá? Então, eu vou escrever guné. Isso aqui, ó, junta-se, isso aqui é um Y. Ele tem som de um Y, mas quando ele está junto com o ômicron, que é o O pequeno, ômicron, micro, pequeno, certo? Micro, pequeno, ômicron. Ômega, grande. Ômega significa grande. Ômicron, pequeno. Então, O pequeno e O grande. Esse aqui, tá vendo? É o O pequeno e esse é o O grande. Tá? Por isso que é ômega, tá? Ômicron e ômega. Então, quando você tem o ômicron e o Y, aí tem o som de U. Guné. Guné. Então, por isso que às vezes você vai ver lá na terminação, lá, ó. Essa aqui não, tô. Cadê minha? Pagador, beleza. Eu tenho aqui, ó.
não falo teós. Com esse aqui, não. Teta, assim, não fala, teta, não fala teós, fala feós. É um T meio soprado, feós. Então, feós. Aí, quando eu tenho aqui no final, aqui, ó. Feus, feus. Meu Deus. Feu. Então, vai ter essas representações aí. Então, tem que tomar cuidado na hora da pronúncia, saber essa colocação aqui, para pronunciar. Mas nós vamos ter aqui, nós vamos aprender a pronúncia aqui mais bonita, né? Que a minha pronúncia ainda é bem ruim. Nós vamos aprender a pronúncia bacana aqui daqui a pouquinho aqui, ó. Aí, ó, nós temos o teta, que é aquele que eu acabei de mostrar, que é o teta. Aqui, claro que é no inglês, né? TH, né? Mas é som de T, tá? Não, o fato é a mesma coisa, é hebraico. Vocês vão ver ainda, vai ter muitas consoantes ou vogais representadas por um H, com um H no meio aí, né? Por exemplo, né? Deixa eu chegar. Eu tô querendo, às vezes, atropelar o negócio, eu me empolgo, né? Nós temos aí o iota, tá? O som de I, o som de I e o som de J. Aí nós temos a palavra Jesus, tá? Jesus, só que tem que tomar um cuidado. Porque eu não vou dizer Jesus, tá? Que nós temos aqui, ó, é o Y, né? Iota. Esquecemos. Tem hora que não, branco, hein? Jesus. Por que ele está falando que a representação dele é o J? Porque é daqui que eu vou traduzir para Jesus. Isso aqui é um sigma. É o mesmo desse aqui, ó. Só que esse aqui é a forma final. É o final. Lembra lá das consoantes finais do hebraico? Nós temos também no grego. Olha, ó, esse é um S no meio das palavras e este é um S final. Então, quando tem um S, mas ele sempre vai estar com essa, a maioria estará com essa terminação completa aqui, ó. Tá? Jesus. Jesus. Eu não digo Jesus aqui, eu digo Jesus, né? Então, houve a transliteração, e aí nós temos, né, de onde que nós até falamos sobre isso aqui, né? Nós falamos sobre isso aqui, né? É verdade? Aí o nome do hebraico, né? O nome do hebraico, eu não coloquei, ó, as vogais, mas vou pôr aqui, ó. Aqui vai, não, aqui. Esqueci do Fábio aqui, ó. Tá? O que está escrito aí em cima? Jesus mais no hebraico. Puxa que dá! Olha lá, moço. Yud, Shin, Vav com daguete no meio, Kubutz, é o U. Nós temos o Ain, né, com pata embaixo, ou patar. Yeshua, aqui Jesus no hebraico, aqui Jesus no grego e aqui Jesus no português. E aí, qual é que eu devo usar? Qualquer um dos três. Eu vou expulsar demônio no nome de Jesus, qualquer um dos três. Já conhece muito mais de hebraico, muito mais de grego, muito mais de português do que qualquer um de nós. Então, se falar Yeshua, ele sabe de quem está falando, o Mashiach. Se falar Jesus, ele sabe que está falando do Cristo. Se falar Jesus, ele sabe que está falando a mesma. Três nomes, tá? Três diferenças, mas são transliterações. São transliterações. Nós falamos sobre isso aqui, né? Quando nós estávamos estudando hebraico, as pessoas falando que o nome de Jesus significa cavalo, que não tem nada a ver
a carroça com o cavalo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, isso aqui foi se transliterando, né, de um idioma para o outro. Então, no hebraico, Yeshua. No grego, Jesus. No português, Jesus. E mudou alguma coisa? Não, é o mesmo. Falando da mesma pessoa. Mesmo Deus encarnado. Né, que agora não está mais encarnado, né? Agora esse foi assunto, ou seja, está glorificado. Jesus está glorificado. Jesus está glorificado, mas ele encarnou. Ele fez aí a encarnação. Então, vimos ali, importantíssimo, né? Temos o capa, som de K, o C, tá? C. Nós temos o lambda, é o L, tá? É o L aí, ó. Como é que ele se escreve? Nós temos, não é mu não, tá? É mi, tá? Pronuncia-se mi. Um mu meio puxado, né? Em vez de falar mu, fala mi, né? Mi. Temos mi, não nu, ni. Até deixar falar, né? Ni. Mas é isso aí mesmo. A forma correta é essa aí mesmo, tá? Nós temos o si. Esse é o si. Ômicron, nós já explicamos, né? O O pequeno. O P. Pi. Olha lá, ó. Pi. Lá a forma maiúscula, a forma minúscula. Pi. Ro. Tá vendo? Este é o R. A gente fala aqui, o sigma aqui no finalzinho aqui, ó. Romanos. O R é de Romanos. Então, tomar cuidado para não confundir romanos. Não é romanos, tá? Re. Eu confundi lá com o hebraico. Então, o nosso ro. Sigma na sua forma minúscula e na sua forma final, tá? Quando chegar no final, já mostramos aqui 3 palavrinhas, tá? Tá dando para enxergar aí? Tá, né? Então, tá vendo? Lá é a forma maiúscula, o inicial. A forma minúscula é a forma final, tá? Não é a maiúscula, é a forma minúscula, mas a forma final dele, tá? É o mesmo som de S, que é o sigma. E o tal, som de T, tal. Aí a pronúncia é assim mesmo, tal. Não é igual o teto que é feta. Tal. O Y, tá vendo? É um Y, tá? O Y com o I, tá? Ou U, tá? Com o I ou U. Y é aquilo que eu falei. Ele com o ômicron. Ah, é assim que faz ele, tá? Não é um U assim não, viu? É assim, ó. Tem que ter essa curvinha aqui, ó. Tem que ter essa curvinha aqui, quase jogando para dentro aqui, ó. Não muito, tá? Tem que ter essa curvinha ali. É porque tá programa, então o programa fez uma curvinha meio mentirosa ali, mas tá dando uma curvinha, mesmo que mentirosa, mas tá ali, né? Então aí aqui ele vai ter som de U, tá? Aqui os dois juntos é U, mas dependendo, se não tiver o ômicron, ele vai ter o som de I ou de Y. Tanto faz, né? Tanto faz. Esse é o pi, tá? Pi. Colocar ali o fi, tá? Pi não, fi. O fi, lembra lá da palavra filosofia, né? Filosofia vem disso aí, ó, filosofia. Aí vai escrever assim, ó, vai vir assim, ó. É um pouco complicado, né? Às vezes